Viktor Frankl era um judeu austríaco. Era médico e neurologista. E em 1942, ele foi enviado para campos de concentração nazistas com sua esposa e seus pais. 16 meses depois, ambos os pais de Viktor morreram de cachumba e a esposa dele foi enviada para as câmaras de gás. Ele só sobreviveu por ser enviado para trabalhar em experimentos médicos, onde viu atrocidades que jamais imaginou possíveis na humanidade. Ele viu pessoas submetidas a testes, expostos a doenças, gaseadas, mortas de fome, mortas de trabalho, congeladas, queimadas, explodidas, assassinadas. No fim da guerra, ele foi libertado e se reencontrou com sua amada, que sobreviveu. E assim, ele buscou entender o que o fez sobreviver a tantas atrocidades. E o que ele encontrou nos anais do sofrimento do Holocausto é uma lição que podemos aplicar em nossas vidas hoje. Viktor Frankl nos ensinou que mesmo no caos, no sofrimento, na loucura, na tragédia, nas situações mais difíceis que podemos imaginar, nós temos a capacidade de dar significado aos eventos. E isso, segundo ele, é o que nos permite suportar qualquer dor. Ele escreveu: em cada situação, tanto no inferno quanto no paraíso, o homem decide o que será para ele o principal. Para alguns será a vingança, para outros a caridade. O que o homem decide levar consigo determina o que ele torna-se. As circunstâncias atuam apenas sobre o que o homem decide levar consigo. Somos como um navio. O vento pode estar a nosso favor ou contra nós, mas o que realmente importa é para onde o leme está apontado, porque isso nos diz para onde estamos indo. E o leme da nossa vida são as escolhas que fazemos a todo momento, que definem para onde vamos. E as circunstâncias, as situações, as tragédias, as perdas, as dores, as aflições, as provações, elas nos ensinam algo importante. Elas nos ensinam a importância de não dependermos da felicidade, do prazer, do conforto, da segurança para vivermos bem. Viktor Frankl escreveu: a felicidade não é algo pronto. A felicidade é algo que se constrói. Ela não depende das circunstâncias externas, mas da forma como interpretamos e damos significado às circunstâncias externas. Depende daquilo que decidimos levar conosco em nossas trajetórias. Em meio à tragédia, ele encontrou um sentido. Ele viu que o amor de sua esposa era maior que as chamas da perversidade do Holocausto. Ele viu que servir aos outros, aliviar o sofrimento alheio, era um propósito maior do que o medo e a insegurança. Viktor Frankl acreditava que o sentido da vida, o sentido da dor, o sentido do sofrimento, o sentido do luto, o sentido das tragédias, das perdas, ele acreditava que eles dependem de nós, de nossas escolhas. Foi por isso que Viktor Frankl, em 1946, publicou um livro chamado Um Homem em Busca do Sentido, obra fundamental do existencialismo cristão, que vendeu milhões de exemplares. E ele encerrou o livro com um parágrafo que me emociona até hoje. Um parágrafo que resume o entendimento de Viktor Frankl sobre o sofrimento, sobre a dor, sobre as tragédias, sobre as perdas, sobre as perversidades do mundo. Este parágrafo é o ponto de vista de um prisioneiro olhando para si mesmo no espelho. Viktor Frankl escreveu: olhei para mim. Eu mal reconheci o homem magro e pálido olhando de volta para mim. Havia ali um prisioneiro. Os olhares de ambos se encontraram. Era um prisioneiro diferente do outro, eu supus. Olhando para mim, ele via um oponente, um antagonista. Olhando para mim, eu via um prisioneiro. Mas quem era o prisioneiro? Éramos nós dois. E de repente, um sentimento de profunda e imensa compaixão se apoderou de mim. Não era apenas ele quem sofria. Não era apenas eu quem era atormentado. Sofríamos juntos. E se reconhecemos mutuamente, o outro e eu no fundo, o prisioneiro que olhava para mim no espelho, o vi como eu e me vi no outro. Vi que ele era eu. Enfim, toquei a rocha dura interior, a pedra angular da minha nova postura diante da vida, a consciência de que o sofrimento, o meu e o do outro, era o único elemento que nos unia, o único elo visível entre nós. Viktor Frankl compreendeu que a tragédia, a dor, o sofrimento, as perdas, as perversidades, elas nos aproximam, nos unem, nos tocam, nos humanizam. Eles nos tocam no ponto em que somos mais humanos. Se o sofrimento nos aproxima, nos toca, nos humaniza, a dor também nos fortalece, nos constrange, nos faz enxergar com clareza. A dor, a tragédia, o sofrimento, as perdas, as perversidades, elas nos desnudam. Desnuda a alma, desnuda o egoísmo, desnuda a superficialidade, desnuda a futilidade, desnuda a vaidade, desnuda o que somos em profundidade.
E é aí que descobrimos que somos capazes de muito mais do que imaginávamos. Ele nos ensina que o que nos torna humanos, o que nos torna fortes, o que nos torna íntegros, o que nos torna resilientes, o que nos torna valentes, o que nos torna sábios, o que nos torna livres, o que nos torna justos, o que nos torna bons, o que nos torna amigos, o que nos torna amantes, o que nos torna generosos, o que nos torna compassivos, o que nos torna misericordiosos, o que nos torna livres, o que nos torna justos, o que nos torna pacientes, o que nos torna humildes, o que nos torna gratos, o que nos torna verdadeiros, o que nos torna felizes, o que nos torna tocados pela graça, o que nos torna cheios do Espírito Santo, o que nos torna ungidos pelo Espírito Santo, o que nos torna crentes, o que nos torna discípulos, o que nos torna filhos, o que nos torna herdeiros. Desnuda o que somos no íntimo. E é aí que as tragédias, as perdas, o sofrimento, as provas, as aflições, as tribulações, elas nos tocam. E a partir do toque, a partir do encontro, a partir da união, a partir da comunhão, a partir da partilha, a partir do abraço fraterno, a partir da misericórdia, a partir da compaixão, a partir do reconhecimento, a partir da consciência de que, no fundo, o outro e eu somos um só. A partir daí, aprendemos a sermos maiores do que imaginamos. Aprendemos a sermos mais fortes do que imaginamos. Aprendemos a sermos mais valentes do que imaginamos. Aprendemos a sermos mais justos do que imaginamos. Aprendemos a sermos mais honestos do que imaginamos. Aprendemos a sermos mais puros do que imaginamos. Aprendemos a sermos mais puros do que imaginamos. Aprendemos a sermos mais simples do que imaginamos. Aprendemos a sermos mais santos do que imaginamos. Viktor Frankl nos ensinou que o homem que se encontra no cárcere, no campo de concentração, na prisão, na doença, no luto, na perda, na pobreza, na aflição, na tribulação, na adversidade, na dificuldade, na perseguição, no sofrimento, na dor, na tragédia, o homem que se encontra nessas situações se encontra com a própria essência. Ele se encontra com a própria alma. Ele se encontra com o próprio coração. E o homem que se encontra com a própria essência, o homem que se encontra com a própria alma, o homem que se encontra com o próprio coração, ele é livre, ele é justo, ele é bom, ele é forte, ele é valiente, ele é sábio, ele é grande, ele é generoso, ele é amante, ele é paciente, ele é humilde, ele é grato, ele é verdadeiro, ele é feliz, ele é tocado pela graça, ele é cheio do Espírito Santo, ele é ungido pelo Espírito Santo, ele é crente, ele é discípulo, ele é filho, ele é herdeiro. Que a dor, o sofrimento, as perdas, as perversidades, as aflições, as tribulações, as provações, que elas nos toquem e nos unam. Que a dor, o sofrimento, as perdas, as perversidades, as aflições, as tribulações, as provações, que elas nos desnudam. Desnude o que há de mais humano em nós, a grandeza da alma, a grandeza do coração, a grandeza da essência, a grandeza da fé, a grandeza da esperança, a grandeza do amor. Desnude a grandeza do ser, a grandeza do eu, a grandeza do tu, a grandeza do nós. Desnuda a grandeza de Deus.